esses valores estão lá também, né? Então, é uma consequência, é um mecanismo de absoluta coincidência, Com mas certeza. não é coincidência, é o propósito. Era para acontecer mesmo, né? Com E, certeza. e esse interesse, Antônio, por escrever livros infantis, como surgiu isso aí? Então, meu pai nos contava sempre histórias que ele inventava, né? Ele gostava, eu não sei de onde ele pegava aquelas histórias malucas que ele contava para a gente, e ele gostava de contar. A minha mãe sempre incentivou a leitura, sempre me incentivou a escrever. E isto é uma baita de uma possibilidade que se dá à criança de desenvolver. E isso eu tive, graças a Deus, fui muito bem agraciado com essa honra de ter pais que se interessavam pela cultura. Com os meus filhos, eu tratei mais ou menos do mesmo jeito. Eu gostava de contar histórias para eles. Só que eu não tinha uma história gravada. Eu inventava história. Eu pegava, mesmo se fosse os Três Porquinhos, por exemplo, eu inventava uma história para os Três Porquinhos. Então, as crianças se divertiam muito, e você percebia no olhar da criança o interesse deles, né? E como eles se divertiam com as histórias, né? E davam risada, e ficavam... Era uma coisa muito boa de se fazer, né? E isso foi me desenvolvendo assim, a vontade de fazer, escrever, não só para adultos, mas também para crianças. Porém, eu não pensava em escrever para criança. Foi quando eu lancei esse segundo livro, que é o segundo, não, o terceiro livro, que é o Pensar para Seu Lugar, em 2014, uma priminha minha, que é filha de uma prima, na verdade, a Bia, ela me sugeriu: por que você não escreve história para criança? Eu falei, mas fiquei intrigado. Em 2014 isso, pessoal. Sugestão de uma criança. Uma criança, né? Foi em 2014 isso. Eu falei, eu vou escrever uma história para você. E, de fato, fiz isto. Depois de um certo tempo, nós conseguimos passar para ela uma história que eu tinha escrito para adulto, né? Mas que tinha uma conotação de bichinhos. Então, eu adaptei e passei para ela a história. E ela gostou bastante. E isso me falou, mas, poxa, por que eu não escrevo também para criança? Né? Se eu gostava tanto de contar história, né? Passei a contar histórias para criança. E 2014 para cá são 5 anos já. E você veja, demorou para poder sair. O ano passado eu falei, pô, eu tenho já material suficiente para conseguir publicar. E escrevi essas historinhas que eu mostrei no começo para vocês, né? Através de uma amiga assim talentosíssima, chamada Juliana, que fez toda a ilustração para a gente, né? Nós apresentamos para o público dia 20 de agosto do mês passado, né? Outro fato interessante, o volume 2 e o 3, eles foram realizados com a colaboração de uma netinha minha, que na época outra criança na jogada. Tinha 5 anos, a Nina Bastos. Okay. Ela tinha 5 anos e quando o primeiro livro foi escrito. Depois ela foi acompanhando e me deu algumas sugestões, e eu encarei isso como uma colaboração e coloquei-a como colaboradora também nos livros.